Existe uma ideia muito comum de que dinheiro resolve tudo. Que quem nasce em uma família rica já tem a vida pronta, sem grandes dores, sem grandes escolhas, apenas conforto. Mas Brilho Radiante começa justamente questionando isso. A história gira em torno de Nie Shi-guan, interpretada pela talentosa Zhao Xinmai, uma jovem que, à primeira vista, parece ter tudo. Filha de um grande empresário, cercada por família de sucesso, criada em um ambiente onde oportunidades nunca faltaram. Para quem olha de fora, a vida dela é simples e o futuro é certo. Até mesmo suas próprias amigas acreditam nisso. Algumas chegam a dizer que adorariam ter os problemas dela. E, de certa forma, elas não estão totalmente erradas. O dinheiro facilita caminhos, abre portas. Mas o que ninguém vê é o peso que vem junto com essas facilidades. Porque por trás dessa família perfeita, existem rachaduras. A traição do pai de Shi-guan não só destruiu a estrutura emocional da família, como também expôs tudo ao público, transformando a família e a reputação de sua mãe em assunto dentro do meio empresarial. A imagem de perfeição se quebra, e, junto com ela, vem a pressão. É nesse cenário que Shi-guan começa a enfrentar um dos maiores conflitos da sua vida, seguir o caminho que esperam dela, ou finalmente escolher o próprio. Porque crescer em uma família como a dela não significa apenas privilégios, significa expectativas. E expectativas que, muitas vezes, não permitem falhas. Mas Shi-guan não é ingênua. Ela sabe exatamente de onde vêm suas regalias. Sabe que tudo aquilo foi construído com o esforço de seus pais, e que pode desmoronar se ela não fizer sua parte. Por isso, ao entrar no mercado de trabalho, ela decide agir como qualquer outra profissional. Sem exigir tratamento especial, sem usar sua posição como vantagem. E talvez um dos pontos mais interessantes do dorama esteja justamente aqui. Não existe aquele clichê exagerado de colegas de trabalho invejosas criando conflitos gratuitos. Os desafios existem, sim. Mas são mais humanos, mais sutis, mais reais. Porque Brilho Radiante não é uma história sobre grandes vilões. É uma história sobre pessoas. Sobre escolhas, inseguranças e consequências. E antes mesmo de entrar nesse novo capítulo da vida adulta, Shi-guan carrega uma história mal resolvida do passado. Na universidade, ela se apaixonou por Xuan-Shu, interpretado por Lai Wei-min. Mas não foi um amor simples. Xuan-Shu nunca se sentiu completamente à altura dela. Não apenas pela diferença de realidade entre os dois, mas porque ele enxergava a vida de uma forma muito diferente. Enquanto ele precisou lutar por cada conquista, ele via nela alguém que ainda não tinha encontrado o próprio caminho, e isso o incomodava. Mesmo gostando dela, ele faz a escolha mais difícil, e talvez a mais errada, se afastar. Não de forma cruel, mas de forma silenciosa, confusa, quase covarde. E é aí que começam os mal-entendidos. Palavras que não são ditas. Sentimentos que não são explicados. Decisões tomadas no momento errado. Tudo isso vai afastando os dois aos poucos. E o mais doloroso é que o arrependimento vem. Mas já era tarde demais. Xuan-Shu percebe o que perdeu, só que não sabe como voltar atrás. Não sabe como dizer o que sente. E quando finalmente entende, a vida já seguiu. Enquanto isso, Shi-guan recolhe os próprios cacos e começa a reconstruir a própria vida, tentando também conquistar seu espaço profissional. E é nesse novo caminho que surge alguém completamente diferente. Lin Yusen, interpretado pelo querido Song Wei-loon. Um homem marcado pelo passado difícil. Ele era ex-cirurgião em ascensão, mas teve sua carreira interrompida após um grave acidente de carro, que causou lesão em seu braço, o obrigando a abandonar tudo aquilo que construiu. Ele então muda completamente de área, passando a trabalhar no setor de energia solar, na empresa da família. Ele é alguém racional, mais fechado, carregando seus próprios traumas. E quando ele cruza o caminho de Shi-guan, o primeiro encontro não é exatamente agradável. Um mal-entendido faz com que os dois entrem em conflito. E, considerando as personalidades opostas, isso poderia facilmente virar mais uma relação cheia de atritos. Mas não. Porque, aos poucos, algo começa a mudar. Entre discussões e encontros inesperados, eles começam a enxergar além das primeiras impressões,
Sen se vê atraído pela forma leve, calorosa, sincera, quase teimosa com que Shi-guan encara a vida. E Shi-guan, por sua vez, começa a perceber a profundidade por trás do silêncio dele. Diferente do amor do passado, esse novo sentimento não é idealizado. Ele é construído. Com erros, com aprendizados, com escolhas conscientes. Porque, dessa vez, alguém decide ficar. E Sen não recua, não hesita, ele permanece. Desde o início, é ele quem ama primeiro. Quem se aproxima, quem insiste, quem escolhe estar ao lado dela, de forma firme, constante. E, pouco a pouco, Shi-guan começa a perceber aquilo que sempre esteve ali. E então, ela finalmente consegue deixar para trás o que nunca foi correspondido de verdade. Não como quem esquece, mas como quem amadurece. Como quem entende que algumas histórias não foram feitas para dar certo. E tudo bem. Ao longo do dorama, acompanhamos exatamente isso. Não grandes reviravoltas. Mas o crescimento silencioso de cada personagem. Todos ali são humanos. Com suas limitações, seus medos, seus egoísmos. Cada um lutando à sua maneira para alcançar aquilo que deseja. E talvez por isso algumas críticas tenham considerado a história um pouco lenta. Mas, na verdade, ela só é o retrato da vida real. Brilho Radiante é um dorama sobre o cotidiano. Sobre escolhas que não têm resposta certa. Sobre caminhos que não são lineares. Ele não tenta te prender com picos dramáticos o tempo todo. Ele te envolve de forma suave, quase como se você estivesse vivendo junto com os personagens. Porque a trama de Brilho Radiante está justamente na delicadeza, na forma como ele mostra que nem todo conflito precisa ser explosivo para ser significativo. Que nem todo amor precisa ser dramático para ser profundo. E que crescer, às vezes, significa apenas aprender a seguir em frente, no próprio ritmo. No fim, Shi-guan não é apenas uma garota rica tentando encontrar seu caminho. Ela é alguém que, apesar de ter tudo nas mãos, precisou aprender o valor de escolher por si mesma. E pagar o preço dessas escolhas. Porque, no fim das contas, não importa de onde você vem. O que realmente define sua história, é o que você decide fazer com ela. E se essa história te tocou de alguma forma? Então já deixa o seu like, segue e compartilha o canal para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo dorama.